Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo o foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro Padre Anderson, amados irmãos e irmãs, que parábola para comparar o reino de Deus? Que comparação podemos usar para entendermos de coisas eternas, de coisas espirituais? Jesus usa de elementos naturais. Nós sabemos como que é uma planta, o que é uma semente, e existe pesquisa para melhorar a qualidade da semente, para produzir um fruto bom, especialmente no Brasil, que é o celeiro do mundo. Existe muita pesquisa nesse sentido de a semente ter uma boa fertilidade, uma produtividade grande. Há muitos estudos nesse sentido. Mas com todos os estudos e com todas as pesquisas, não dá para produzir sem semente. É preciso ter a semente. E o reino de Deus é uma semente que é lançada. Essa semente é a própria palavra de Deus. É o próprio ensinamento dele, que caindo na terra do nosso coração, na terra das nossas mentes, e nós acolhendo elas, misteriosamente, vamos dizer assim, como a semente que cai na terra e o homem vai dormir, se levanta e o sol se põe, se levanta e ela vai crescendo, se desenvolvendo, e com o tempo ela produz o fruto e se colhe o fruto. Jesus nos ensina também a sermos pacientes, porque nós vivemos numa realidade muito imediatista. É para já. As coisas têm que ser para agora. Até a comida recebe o nome de fast food, quer dizer, comida rápida, aquela comida que é sapecada, né? Não é cozida no tempo certo para quebrar todas as propriedades dela e depois de nós nos alimentarmos e ela, né, fazer o efeito para qual foi produzida. Às vezes nós matamos
as coisas por causa da nossa ansiedade e da nossa pressa em ver o fruto. Até há muitos anos atrás, acredito que há 23 ou 24 anos atrás, eu vou fazer 25 anos de padre, eu ouvi de uma catequista dizendo que os jovens, naquela época, os jovens, ele não tem paciência de esperar as coisas acontecerem. Ele quer para já. Ele não espera a abelha produzir o mel, pacientemente produzir o mel. Ele quer comer a abelha. E no final fica sem a abelha e sem o mel. Quer dizer, tudo que é apressado, tudo que é queimado as etapas, né, não produz um bom fruto. Assim o reino de Deus na nossa vida, se nós não soubermos assimilar ele, acolher ele e deixar que ele produza em nós o seu fruto, nós não o colheremos. A virtude da paciência aparece nesse evangelho. Deus é paciente, ele lança a semente e espera. Umas vão produzir, outras não vão produzir. Mas em se tratando da palavra de Deus, ela tem uma força em si. Como a semente, ela tem um código genético dentro dela que faz ela crescer, desenvolver, buscar os nutrientes e produzir e chegar à planta. A palavra de Deus também tem essa força de pegar né, barro cru e fazer produzir alguma coisa. É só nós acolhermos. É sermos como a terra. Acolhe a semente e dá as condições para ela crescer. Assim a nossa alma, assim o nosso coração deve estar disposto a acolher a palavra da salvação e deixá-la produzir os frutos que ela se propõe. E os frutos da palavra de Deus sempre é de justiça, de verdade e de paz. E é na justiça, na verdade e na paz que nós caminhamos como cristãos. A comunidade que o apóstolo Paulo escreve, que é a comunidade dos Hebreus, vai dizer que no princípio, quando eles receberam a iluminação, quer dizer, quando receberam a semente do Evangelho, eles suportaram muitas coisas, muitas dificuldades e muitas lutas. E ele disse que às vezes eram apresentados como espetáculo debaixo de injúrias e tribulações. Outras vezes eles se tornavam solidários a quem sofria essas coisas. Sabe, havia uma solidariedade. Às vezes não era eu que estava sofrendo, mas é o outro que está sofrendo. E eu ser solidário ao outro quer dizer estar junto com ele. Porque quando nós acolhemos o Evangelho, tudo é alegria. Tudo é festa. Porque a vida nova de Deus começa a reinar em nós. E aí vem as tribulações, vem as dificuldades, vem as perseguições, vem as contrariedades. E aí exige uma outra atitude de quem foi iluminado, de ser perseverante, de não desanimar diante das tribulações. Por quê? Porque a semente que foi plantada em nós, que é a palavra de Deus, a vida nova de Deus, ela nos conduz a uma frutificação plena. E não vão ser esses obstáculos e essas dificuldades que vão impedir nós de produzir. Ao contrário, as dificuldades, as perseguições, as contrariedades, ela vai tornar muito mais gloriosa ainda a produção da graça de Deus na nossa vida. Então, o que se conclui de tudo isso? Sermos pacientes e sermos perseverantes. Eu já me surpreendi nesse meu tempo de sacerdócio, coisas que eu falei anos atrás para as pessoas ou para a comunidade ou durante a missa, e as pessoas vieram depois de muito tempo dizer para mim: padre,
aquela homilia ou aquele ensinamento que o Senhor deu tal dia, num ano tal, mudou a minha vida. Então, às vezes, eu acho que a gente fala e parece que todo mundo é surdo, né? Não houve reação, não produziu nada, não saiu fruto nenhum, mas ele vai acontecer lá na frente. Quem acolheu? Quem não acolheu não vai produzir nada, né? Quem não acolheu não vai produzir nada, mas quem acolheu produz. Então essa certeza, essa é a garantia de que não importa o retorno imediato daquilo que nós pregamos, daquilo que nós anunciamos, mas é a certeza de que aquela semente que nós lançamos, ela tem força para produzir fruto na vida das pessoas. E é isso que nós esperamos. E é isso que Deus espera de mim e espera de você. Estão produzindo fruto? Quais os frutos que hoje você pode, assim, identificar na sua vida? Esse fruto é decorrente da minha vivência do Evangelho, de um ensinamento que Jesus deu no Evangelho tal, assim, 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 ou de uma pregação que eu ouvi do Padre João ou do Padre Anderson lá na Santa Cândida e que ficou dentro de mim latejando, pulsando, e que hoje eu posso dizer, Deus produziu um fruto na minha vida. Eu permiti que esse fruto chegasse a essa maturidade. Como é bonito isso. Nós mesmos percebermos os frutos da palavra de Deus em nós. E é pela nossa perseverança que nós vamos ser salvos. As dificuldades não devem nos impedir, as contrariedades não devem tirar nós do foco, porque se eu tenho certeza de algo, mesmo que alguém tente impedir, dentro de mim está aquela força que vai me levar para aquele fim. Assim é a palavra de Deus. Assim é o reino de Deus na nossa vida. Ninguém tira de nós, ninguém rouba de nós. Pode tentar impedir, pode tentar sufocar, pode tentar fazer de tudo, mas ele vai chegar até o fim. E é isso que o apóstolo está dizendo para a comunidade, né? Não desanime, mas permaneça fiel até o fim, porque o que nos está reservado, né, é a coroa da glória, é a superação. E ele termina dizendo, porque ainda bem pouco tempo, e aquele que deve vir virá e não tardará. E ele diz, o meu justo viverá por causa de sua fidelidade. O meu justo viverá por causa de sua fidelidade. Fiel quer dizer, é aquela direção que eu tomo na vida em relação a Deus e que eu não mudo ela diante das circunstâncias e das contrariedades. Esse é o fiel. Fiel é aquele que está sempre junto de Deus. Portanto, a igreja não perde fiel, ela perde infiel. Aquele que se tornou infiel, esse vai embora da igreja, mas o fiel nunca vai embora da igreja. O fiel sempre permanece na igreja. O fiel nunca abandona Deus. O infiel, sim, ele se abandona. Esse vai embora. Então nós perdemos infiéis e não fiéis. Porque o fiel permanece para sempre. O meu justo viverá por causa de sua fidelidade. Mas se esmorecer, não encontrarei mais satisfação nele. Por isso não desista. Permaneça firme, permaneça fiel. Nós não somos desertores para a perdição. Somos homens de fé para a salvação da nossa alma. Por isso, deixe que o reino cresça na sua vida, no seu coração, no seu ser, no seu falar, no seu sentir e no seu fazer. A Ele seja dada a honra, a glória e o louvor para sempre.